Fala galera, belezinha? Nessa aula a gente vai trabalhar com trigonometria no triângulo retângulo. A gente vai relacionar os lados desse triângulo com os seus ângulos, com as razões trigonométricas, beleza? Então vamos lá! Então a gente vai começar entendendo algumas coisas. Vamos lá. Primeira coisa, ó, trigonometria, né? Tri de 3, gono de gônus, abertura, né? E metria de medida. Então a gente está falando aqui de medidas no triângulo retângulo. A gente vai relacionar os lados desse triângulo retângulo com os seus ângulos. E vamos entender como isso aqui funciona. Então imagina essa situação. Imagina que eu pegue esse triângulo aqui, retângulo. Vou dizer que as medidas dos seus lados são, ó, 1 centímetro, esse aqui vai ser 3 centímetros, e aí se a gente aplicar o teorema de Pitágoras, essa hipotenusa aqui vai valer raiz de 10 centímetros, beleza? E aí vou fazer o seguinte, ó, vou chamar esse ângulo aqui, ó, de alfa, porque as nossas referências, né, vai ser sempre em relação a um ângulo, então já chamei aqui de alfa. E aí na sequência, olha o que eu vou fazer, eu vou pegar um triângulo que é semelhante a esse. Lembra que triângulos semelhantes, eles têm o mesmo formato, né? Vão ter os mesmos ângulos, porém eles podem aí ter tamanhos diferentes. Essa é a ideia. Então, se eles tiverem o mesmo tamanho, a gente fala que eles são congruentes, né? Agora, se eles são de tamanhos diferentes, né? Aí a gente diz que eles são semelhantes. Um vai ser ampliação ou redução do outro. E aí, olha qual que vai ser a ideia. Peguei esse triângulo aqui, ó, e aí eu vou falar que esse ângulo aqui é o alfa também, né? Se eles são semelhantes, eles têm os mesmos ângulos. Esse cara vai ser 6 centímetros, né? Vou pegar com os lados sendo o dobro do triângulo pequeno. Aqui vai ser 2 centímetros e esse cara vai ser 2 raiz de 10 centímetros. Beleza? E aí qual que vai ser a ideia, gente? Eu vou relacionar algum desses lados aqui do triângulo. E aí, em relação ao nosso ângulo alfa, vai ficar como? Se eu olhar para esse ângulo alfa, ó, vou pegar esse cateto que está oposto ao nosso ângulo alfa e vou pegar esse outro cateto aqui que está juntinho desse ângulo alfa. A gente vai falar que é o cateto adjacente. Beleza? Então, legal, ó. Se eu pego o cateto, a medida do cateto oposto a esse alfa, ó, tá lá, oposto, e a outra medida do cateto adjacente, né? Então vai ficar 1/3 essa relação, né? Essa razão aqui que eu acabei de fazer. Agora, se eu fizer a mesma razão no outro triângulo, né, utilizando o cateto oposto e o cateto adjacente também. Olha lá como vai ficar. Ó. Cateto oposto ao alfa mede 2 no triângulo grande e o cateto adjacente, né, o cateto que está juntinho aqui do nosso ângulo alfa, mede 6. Quando eu faço 2 dividido por 6, olha lá. Se a gente simplificar essa fração, a gente vai chegar que isso aqui é igual a 1/3. Ou seja, essas duas razões, essas duas relações que eu montei são iguais. E por que são iguais? Porque esse ângulo aqui é o mesmo, não é isso? Se eu quiser que essa razão, que essa relação mude, o que eu preciso fazer? Mudar o ângulo. Por isso que a gente vai relacionar os lados desse triângulo retângulo com os seus ângulos. Tudo bem? Então vai ser essa a ideia que a gente vai fazer na aula de hoje. E aí, para a gente entender algumas coisas, eu preciso dar alguns nomes, né? Essas razões terão nomes. E aí a gente precisa lembrar esses nomezinhos, vou falar para vocês o que eles são, o que eles significam. Beleza? Então olha lá, vou apagar essa ideia que eu fiz aqui, só para a gente ter o espaço para a gente poder dar sequência. Então, olha lá, a primeira razão que a gente vai ver, a primeira relação, a nossa razão trigonométrica vai ser essa daqui, ó. Vou chamar essa razão aqui, ó, de seno de θ. Tudo bem? Seno do ângulo θ. O que essa razão diz pra gente? Primeira coisa é saber que o símbolo do seno, aqui no Brasil, a gente utiliza SEN θ. Tudo bem? Então, o seno de θ, né, a gente representa por essa notação, SN θ. E por que eu disse no Brasil? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos a gente escreve SIN e não SEN, né? Então, estou falando que é aqui no Brasil. Então, o que essa relação, o que essa razão trigonométrica diz pra gente? Ela diz que se eu pegar a medida do cateto oposto a esse ângulo
θ, vou colocar aqui, ó, cateto oposto ao θ. Peguei essa medida, né? Se eu pego essa medida e divido pela medida da hipotenusa, vamos colocar aqui, ó, pela medida da hipotenusa, a gente vai chamar essa relação, essa razão de seno do ângulo. Tudo bem? Primeiro eu estou colocando os nomes, a gente já vai ver o que essas coisas significam. Existem outras relações, né? Se eu pegar agora, olha lá, vou pegar a relação que a gente chama de cosseno de θ. O símbolo que a gente vai utilizar é esse daqui, ó, cos, C-O-S, θ. Então, o cosseno de θ vai ser a razão entre a medida do cateto adjacente. Então, a gente vai ver o que são esses caras, né? Adjacente ao ângulo θ, dividido por quem? Dividido pela medida da hipotenusa. Então, lembrando que essas relações que a gente está montando funcionam no triângulo retângulo, né? Como está aqui, beleza? Então, o cosseno é a medida do cateto adjacente dividido pela medida da hipotenusa. E aí, a última relação que a gente vai conversar vai ser com os catetos. A gente vai chamar essa relação de tangente de θ. Beleza? E aí a gente representa da seguinte forma, ó, TG θ. Então, a tangente de θ vai ser a medida do cateto oposto ao θ, dividido por quem? Vamos colocar lá, ó. Dividido pela medida do cateto adjacente ao θ. Tudo bem? Então, esses caras precisa saber. Tudo bem? Ninguém vai te falar o que é o seno, o que é o cosseno, o que é a tangente. Precisa saber. Então, é legal de lembrar essas relações que a gente montou aqui, ó. O seno é o cateto oposto pela hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa e a tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Tudo bem? Essas são as nossas relações. E aí eu vou fazer o quê? Vou pegar um triângulo para a gente montar essas relações. Vamos ver como que a gente vai trabalhar com isso, né? Então, vou pegar esse triângulo aqui, ó. Já deixei preparado aqui. Chamei esse triângulo de ABC e aí vou fazer o seguinte, ó. Vou chamar esse ângulo aqui, ó, de alfa e vou chamar esse ângulo aqui, ó, de beta. Beleza? Legal. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou falar que essa hipotenusa tem medida amora, esse cateto aqui tem medida cebola e esse outro cateto tem medida beterraba. Tudo bem? Só para não confundir o C maiúsculo com C minúsculo, né, vou colocar ele cortadinho aqui. Legal, então se eu quiser montar as relações, né, essas razões trigonométricas nesse triângulo. Então se eu te perguntar qual que é o seno, a pergunta automática que tem que vir é o seno de quem? Porque sempre é em relação a um ângulo. Beleza? Então, se eu quiser o seno de alfa, então olha lá como vai ficar. Se eu monto o seno de alfa, vai ser o cateto oposto ao alfa, não é isso? Que é o Czinho, dividido pela hipotenusa. Lembra que a hipotenusa está sempre oposta ao ângulo de 90 graus. Então, o seno de alfa vai ser C dividido por A. Não é isso? Então, vai ser a medida do cateto oposto ao alfa dividido pela nossa medida da hipotenusa. Legal, montei o seno. Agora se liga, se eu fizer o cosseno de alfa vai ser quem? Vai ser a medida do cateto adjacente ao alfa, o cateto que está junto do alfa, né? Olha lá, é esse cara aqui, ó, o nosso alfa daqui, está juntinho dele, está o nosso cateto de medida B. Então vai ficar assim, ó, cateto adjacente, né, a medida dele, dividido pela hipotenusa. Legal? E aí eu posso montar também a tangente de alfa, que vai ser a medida do cateto oposto a esse alfa, dividido pela medida do cateto adjacente. Vai ficar assim, ó, vai ficar C
dividido por C dividido por B. Beleza? Legal? Legal demais. Mas o que eu quero que vocês separem? Eu montei essas relações para o ângulo alfa. Eu poderia ter montado para o ângulo beta. Então a gente vai fazer as mesmas coisas para o ângulo beta. Se eu fizer o seno de beta, vai ser o cateto adjacente ao beta, beleza? Olha lá, o Bzinho, dividido, olha lá, pela nossa hipotenusa, que é o A. Montei aqui o seno de beta. Se eu montar o cosseno de beta, vai ser o cateto adjacente ao beta, né, o cara que está juntinho dele aqui, né, que tem medida C, dividido pela hipotenusa, que vale A. E aí, se eu quiser, finalizando aqui, montar a tangente de beta, o que a gente vai ter? Vai ser o cateto oposto ao beta, que tem medida B, dividido pelo cateto adjacente. Então, vai ficar B sobre C. E aí, coisas muito legais aí de reparar, beleza? Olha lá, se a gente olhar com carinho, esse cara aqui, por exemplo, eu escrevi aqui, né? Olha lá, B sobre A, B sobre A. Esse outro aqui, ó, C sobre A, C sobre A. Isso não é coincidência, a gente vai ver por quê, ó. Então, esse seno aqui, vamos colocar assim, ó. Então, esse seno aqui tem mesma medida desse cosseno, não é isso? Ó, vamos colocar aqui, ó, fazer um destaque. E esse cosseno de alfa tem mesma medida desse seno de beta. E aí lembra da aula passada que a gente falou? Sempre no triângulo retângulo, os outros dois ângulos, né, que não são o de 90 graus, eles são complementares, né? A soma deles dá 90 graus. E essa ideia acontece justamente por isso. Se esses ângulos são complementares, o seno de um é o cosseno do outro, e o cosseno do um é o seno do outro. Então, sempre vai acontecer isso. Ó, vou colocar aqui. Se eu tiver, olha lá, ângulos que são complementares, que somam 90 graus, o seno de alfa vai ser o cosseno, vai ser igual ao cosseno de beta. E o cosseno de alfa vai ser igual ao seno de beta. Então, essa ideia é legal demais de saber. Beleza? Numa boa? Tranquilo? Então, estamos aí falando uma série de informações. E além disso, ó, o que dá para a gente saber? Ó? Aqui a tangente é C sobre B e aqui a tangente de beta é B sobre C. Reparou que é o inverso? Uma é o inverso da outra, né? Então a tangente de alfa é o inverso da tangente de beta. Beleza? Ó, você pode escrever lá, tangente de alfa é 1 sobre a tangente de beta, né? Dá para a gente falar isso também. Então, olha lá, vou escrever aqui, ó. Além dessas informações, vou colocar que a tangente de alfa é o inverso da tangente de beta. Tudo bem? Mas as que eu gosto de guardar mais são essas duas aqui, por isso que eu coloquei dentro da chavinha aqui no destaque, né? Então, essa aqui também funciona, mas as que eu gosto, né, as que eu acho mais interessante de guardar, são essas duas. Beleza? Legal? Legal demais. Então, vou colocar esse daqui como se fosse um bônus. Vou colocar aqui, ó, um asterisco, né? Só para um bonuzinho aí das coisas que a gente está conversando. Beleza? E aí, para finalizar essa parte aqui da nossa trigonometria, uma coisa legal demais de saber também é isso aqui, ó. Se eu fizer o seguinte, se eu chegar e pegar, olha lá, o seno de, vou colocar aqui no rascunho, ó, e depois a gente escreve de novo. Então, o seno de alfa, que é C sobre A, e vou pegar o cosseno de alfa, que é B sobre A. Se eu chegar aqui sem compromisso algum e dividir o seno pelo cosseno, ó, vou dividir o seno pelo cosseno. Quando eu faço isso, olha que legal, seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa vai ficar uma divisão de frações. Lembra que divisão de frações a gente mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, não é isso? Então vai ficar, ó, mantive a primeira, C sobre A, e vou multiplicar pelo inverso da segunda, que vai ficar A sobre B. Quando eu faço isso, eu posso, ó, dar um simplificão nesse A com esse A, e a gente vai chegar nessa informação.
E aí, quando a gente olha para isso, ó, o que é C sobre B? Justamente a tangente de alfa. Olha que legal. Então, se eu souber o seno e o cosseno de um ângulo, por tabela eu já sei a tangente. Basta que a gente faça o quê? A gente divida um pelo outro. Então, vou escrever isso aqui também. Ó. Isso aqui é legal demais de saber também. Vai ser um outro bônus aqui para a gente. Vou colocar de azulzinho, ó, esse outro bônus. Vou escrever que a tangente de alfa, eu posso escrever da seguinte forma. Posso colocar como o seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Sempre a tangente de um ângulo vai ser o seno desse ângulo dividido pelo cosseno desse ângulo. Tudo bem, gente? Na boa? Então, coisas legais de saberem aqui, ó, vou apagar esses rabiscos aqui, ó, só para a gente, enfim, deixar só as coisas prontas aqui para a gente, né? Então, a gente tem aqui o nosso resumo geral. O que a gente falou? A gente falou das relações trigonométricas, não é isso? Falamos dessas relações. E aí, o que essas relações trazem para a gente, né? Então, deixa eu só apagar aqui. E aí como vai ficar? Essas relações, ó, o seno é o cateto oposto de um ângulo dividido pela hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E aí eu dei esse exemplo aqui com esse triângulo, montei aqui todas as relações trigonométricas, né? E aí mostrei para vocês que se dois ângulos são complementares, né, a soma dá 90 graus, então o seno de um vai ser o cosseno do outro, e o cosseno do um vai ser o seno do outro. E aí a tangente, o que acontece é que uma é o inverso da outra. Legal demais. E aí mostrei para vocês também que se eu divido o seno pelo cosseno do mesmo ângulo, né, a gente chega na tangente desse ângulo. Beleza? Então essa é a ideia inicial. Nos nossos próximos encontros, a gente vai começar a falar de outras coisas ainda na trigonometria do triângulo retângulo. Beleza? Então a ideia é essa. A gente se vê num próximo vídeo. Um beijo no coração, até a próxima. Tchau!